Ó, então vamos lá continuar batendo um papo sobre vendas. Obviamente, vender todos os dias. Eu fiz um post no meu Instagram recentemente com uma pergunta mais ou menos assim: o que realmente você vende? E naquele post eu contei uma história que quando eu tinha 22 anos e eu era vendedor de planos telefônicos, batia de porta em porta, eu fui visitar um cliente. Eu dirigi cerca de 2 horas para visitar esse cliente e quando eu cheguei lá naquela empresa, tinham outros 3 consultores. Ele tinha marcado com 4 consultores ao mesmo tempo. Eu vendia planos telefônicos para Oi, ele tinha um consultor, acho que da Claro, outro da Nextel na época, Vivo, e no meu caso eu era o quarto aí como consultor da Oi. E eu era o terceiro. Desculpa, eu era o penúltimo, né? No caso eu era o terceiro. Tinham 2 na minha frente, eu era o terceiro, e aí tinha um quarto a ter a reunião. Chegaram todos praticamente ao mesmo tempo, nós estávamos ali na mesma sala de reunião, um olhando para o outro, um vendo o crachá do outro, sabendo onde o outro trabalhava, e ele foi chamando um por um. Quando o primeiro entrou, deu para ouvir o que ele perguntou, que ele falou assim: tá, o que você tem para oferecer? Eu falei, bom, eu acho que ele vai começar mais ou menos com essa pergunta. E ele era um cara muito objetivo, direto ao ponto. As reuniões estavam demorando ali cerca de 6 a 8 minutos, as 2 primeiras, né, que eu vi ali participando. E enquanto teve aquela primeira reunião, eu fiquei pensando, o que eu vou responder para ele? E fiquei pensando que eu queria algo forte para quando ele me perguntasse, eu compartilhasse ali com ele. E quando eu entrei na sala, já preparado para aquela resposta que eu tinha ensaiado, ele olhou para mim e ele falou assim: por que você não tá de blazer, como os outros colegas? Eu tava de camisa social, botão e tal, camisa por dentro. E os meus outros colegas, né, no caso das outras empresas, eles estavam todos alguns estavam de terno, outros estavam de calça e com blazer e tudo mais. E eu falei, olha, eu vim aqui pra fazer você economizar dinheiro. Eu acho que eu não preciso de blazer pra isso. Falei meio inseguro assim e tal, ele falou muita coisa e ele foi pra pergunta: ei, o que você tem pra oferecer pra mim? Eu cheguei pra ele e falei assim: olha, eu vim aqui fazer você economizar um carro 0 km. Ele olhou assim: como assim? Eu falei: olha, eu já tô com todos os dados aqui da tua conta, eu já fiz todo o levantamento e com a atualização do teu plano, eu acredito que, aqui ó, dá um valor, eu dei o valor lá pra ele, acho que era 30 e poucos mil reais na época, 37 mil, 38 mil, mais ou menos assim. Eu falei: ó, naquela época, 2010, 2009, falei: ó, dá pra você ter que comprar um carro popular 0 km com esse valor. E aí ele olhou assim, gostou da conversa, eu apresentei os números pra ele falou assim: você pode esperar a minha última reunião pra ver se o próximo tem alguma coisa melhor que a sua? Eu falei: tudo bem, posso esperar. Fiquei esperando, todo mundo saiu, foi embora, ele me chamou de volta e eu fechei lá um super contrato. O contrato era tão bom que eu, como consultor, eu não tinha autoridade para fechar, não tinha autorização para fechar. Eu tive que chamar um gerente, para o gerente colocar debaixo ali dentro da categoria dele, porque era uma venda muito grande, muitas linhas, um plano muito acima, enfim, foi muito legal. Eu lembro que eu voltei para casa super feliz, dirigindo o meu golzinho. E por que eu cito o golzinho, né? Porque quando eu tava chegando em Fortaleza, o carro começou a esquentar, eu tive que parar no posto para colocar água no radiador. Mas eu tava feliz do mesmo jeito, porque eu sabia que se eu continuasse vendendo daquele jeito, se eu continuasse tendo resultados, muito em breve eu poderia até comprar um carro melhor para trabalhar, não ter que o carro ficar esquentando, naquela coisa toda. Mas eu falo que como vendedor de planos telefônicos, batendo de porta em porta, eu aprendi lições extremamente importantes. E uma dessas lições é exatamente você fazer essa pergunta: o que você realmente vende? Eu descobri ali que eu não vendia planos telefônicos, eu descobri ali que eu estava vendendo economia para o cliente, mais dinheiro no bolso da empresa. E muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade em entender o que elas podem realmente ajudar com o seu público, o que elas realmente têm para oferecer. Uma aluna comentou nessa postagem e falou o seguinte: Natanael, eu vendo o fim do sedentarismo, o que você acha? Eu falei: você precisa de algo mais forte. Por exemplo, você pode chegar para a pessoa e falar o seguinte: olha, eu posso te ajudar a derreter a gordura do seu coração. Muito mais forte, certo? Ou, olha, eu posso te ajudar a ganhar mais alguns anos de vida. Por quê? Pessoas que fazem exercício são mais saudáveis, estatisticamente elas podem viver mais tempo. Então percebe como é uma mensagem mais forte? Então você precisa perguntar o que você realmente vende. O que você realmente ajuda a resolver? Qual que é o ponto que você realmente chega lá forte, chega lá firme? E é exatamente isso que eu quero que você preste muita atenção. Mas a melhor maneira de você conseguir, eu escrevi aqui, não vai dar pra você ver muito bem, mas a melhor maneira de você conseguir encontrar o que você realmente vende é você fazer a pergunta: o que as pessoas realmente querem? O que eles realmente querem? O que o teu público realmente quer? No final das contas, o que ele realmente quer? Quando eu conto esse caso do planos telefônicos, aquele cliente ele não queria simplesmente mais dinheiro na empresa. É uma primeira camada. Mas o que ele realmente queria? Lá no íntimo dele. Qual que era o desejo dele? Vou falar pra você. Ele queria se sentir inteligente. Ele queria se sentir um bom empresário, um bom gestor, um bom tomador de decisões. Ele queria voltar para casa naquele dia e falar o seguinte: poxa,
Hoje eu tomei uma decisão que vai economizar dinheiro da minha empresa, que vai aumentar a minha margem de lucro. Hoje eu fiz uma decisão muito inteligente. É isso que ele queria voltar para casa. E foi isso que eu permiti para ele. Quando eu cheguei lá e não falei sobre planos telefônicos, não falei sobre minutagem, nem coisa do tipo, e eu fui diretamente falando o seguinte, olha, eu vim aqui para te ajudar, para te dar praticamente um carro 0 km com que você vai economizar para a tua empresa. Ou seja, eu coloquei diante dele uma oportunidade dele se sentir inteligente, ter um bom gestor, um bom tomador de decisões. Eu coloquei logo o benefício final na frente dele. E como vendedor de porta em porta, isso me ajudou muito. Eu começava a entender o que realmente fazia com que as pessoas parassem e prestassem atenção em mim. E eu trago isso para a internet e isso me ajudou bastante. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando eu vendia placas de comunicação visual, eu chegava na frente das empresas, aquelas faixas, né? Banners, adesivos, etc. Mas eu vendia aquelas fachadas com o nome da empresa, com o telefone. E eu lembro que uma vez eu fui visitar um cliente, tentando oferecer aquele serviço para ele. E eu cheguei para ele e perguntei o seguinte, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas mais ou menos passam aqui nessa avenida? E ele achou estranha a pergunta. Olha, milhares de pessoas. E eu falei, dessas milhares de pessoas, quantas pessoas você acha que poderia ter interesse no teu segmento? Aqui, no caso, era motos, aquela coisa toda. Olha, muitas pessoas. Tem muitas motos aqui em Fortaleza e tal, não sei o quê. Por quê? Olha, eu passo aqui todos os dias, quando eu vou pro trabalho. E eu sei que aqui vende moto, porque eu vejo motos aqui em frente. Eu sei que aqui tem equipamentos para moto, porque eu vejo embaixo. Mas eu nunca vi o telefone, eu nunca vi nada de contato, eu nunca vi nenhuma oferta específica, eu nunca vi nenhuma promoção específica aqui na frente que pudesse me fazer parar. Cara, deixa eu ver o que é que tem aqui. Eu simplesmente sei que aqui vende alguma coisa de moto. Então talvez, não posso afirmar categoricamente, talvez você esteja perdendo vendas. Em outras palavras, uma simples fachada, uma simples placa, mostrando alguma promoção específica, mostrando simplesmente o telefone, ou dando algum ponto de contato, ou alguma informação que possa fazer com que as pessoas parem ou te liguem depois, pode ser que aumente as tuas vendas. Então eu vim aqui para te ajudar a aumentar as tuas vendas. Como? Eu vendo placas de comunicação visual. Você percebe a argumentação? Então isso veio me ajudando desde dos meus 20, 21 anos que eu comecei a vender de porta em porta. Eu vendi dos 20 aos 24. Foi essa época que eu fui vendedor de porta em porta, dos meus 20 anos até os 24 anos. E aí, com 24 anos, eu comecei a agência, comecei ali a prestar consultoria e tudo mais. Teve um período que eu fiz as duas coisas, né? A agência ainda vendia planos telefônicos, vendia de porta em porta, aquela coisa toda. Comecei a prestar consultoria. Mas essa minha experiência me ajudou muito a entender sobre o processo de vendas. Então, quando eu vou para a internet hoje, eu vejo as pessoas tentando se vender, tentando se promover, tentando construir autoridade, muitas vezes elas não têm essa visão do processo de vendas como um todo, que é você simplesmente entender, número 1, o que você realmente vende, e número 2, o que as pessoas realmente querem. Quando você entende esses dois elementos e você se apresenta na internet para ajudar as pessoas a ter mais resultados, tudo fica muito mais fácil. No meu caso, o que eu me proponho a te ajudar, você que está me assistindo? Eu sempre falo o seguinte, que quando você sabe vender, você tem um negócio. Muitas vezes as pessoas ficam lendo livros de negócios, ideias de negócios, modelos de negócios, gestão de negócios, etc, etc. Uma empresa sem vendas é uma empresa que ela praticamente é inexistente. Uma empresa quebra porque não tem vendas. Mesmo que uma empresa tenha uma boa gestão, uma boa estratégia, um bom produto, se ela não sabe vender, ela não sobrevive. É óbvio que tem muita empresa que vende, também não tem gestão, essas coisas precisam ser equilibradas. Mas a venda é uma coisa crucial, ela é vital para qualquer empresa. E quando você tem a segurança, a previsibilidade de que você vai vender, de que você tem uma estratégia de vendas contínua, você tem mais paz, você tem mais tranquilidade, você consegue fazer as coisas de uma maneira mais tranquila. O que mais acontece comigo, ó, quando eu ligar esse computador aqui, as respostas que eu vou ter que dar são para pessoas que estão, de certa forma, desesperadas. Meu Deus, Natanael, olha, essa campanha aqui não deu certo. Se essa campanha não deu certo, eu tô sem chão. Eu não sei o que eu vou fazer, porque tinha dado certo, mas não funcionou. As pessoas estão desesperadas. E eu sei exatamente o que é essa dor, esse medo de você falar assim, caraca, meu, será que não vai vender? Será que não vai vender? Mas essa minha experiência de vender de porta em porta me ensinou que quando não vende, é porque existe alguma coisa que você está fazendo de uma maneira não necessariamente errada, mas não é a mais eficiente de todas. Então, quando você entende o processo de vendas, quando você sabe o que você realmente está vendendo, o que as pessoas realmente querem comprar, e você alinha essas duas coisas, você consegue ter previsibilidade. Então, eu sei o que é o medo, o receio de você começar o mês da tua empresa e você falar, e agora? Como é que vai ser? Eu sei como é você chegar no dia 30 e você olhar e falar o seguinte, cara, eu tinha colocado uma meta e eu não vou alcançar essa meta, putz, o que eu fiz?
Eu sei também o que é você bater uma meta no mês de junho, por exemplo, e você começar julho e pensar o seguinte: será que vai dar certo as coisas que eu fiz em junho? Será que vai dar certo em julho? Será que vai ser a mesma coisa? Eu sei o que é você repetir uma estratégia que você vem fazendo há 6 meses e você executa novamente e você fala, putz, alguma coisa não deu certo aqui. Eu sei tudo isso. Só que quando acontece algo nesse sentido, quando você tem uma alicerce, quando você tem uma base, quando você tem um background com relação a vendas, fica muito mais fácil você dar um passo para trás e pensar, beleza, deixa eu analisar esses pilares, deixa eu analisar esses elementos, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver quais são os passos, deixa eu ver quais são os elementos que estão por trás de tudo isso, que eu possa alinhar, que eu possa me organizar para que eu possa ter o resultado. E uma das coisas mais importantes que eu considero é você entender exatamente o segredo por detrás do teu processo de comunicação. A maneira como você fala, o que você fala, com qual hemisfério você está falando, esquerdo, direito, com qual parte do cérebro, se é o reptiliano, se é o límbico, se é o neocórtex, para onde tua mensagem está indo. Qual é a objeção-chave que está impedindo o teu público de olhar para o teu produto como uma oportunidade? As pessoas elas compram por basicamente 2 razões. Um ganho imediato ou um alívio imediato. Ou elas vão olhar para você como falar o seguinte, nossa, isso é uma oportunidade muito boa, eu tenho que pegar isso agora. Ou elas vão falar o seguinte, nossa, isso vai resolver um problema que está me incomodando muito. Ganho imediato, alívio imediato. Só que quando você vai fazer uma copy, quando você vai fazer uma oferta, quando você vai vender, partindo do atributo do ganho imediato, tem uma estrutura para você seguir. Tem um passo a passo para você seguir. Tem um processo para você seguir. Quando você vai falar de alívio de um problema específico, tem um passo a passo para você seguir. Então você tem que prestar muita atenção nisso, tá bom? Aqui abaixo eu vou deixar um link, que é a minha série, onde eu falo sobre o segredo da copy que vende todos os dias. Não é para te ajudar a vender todos os dias, é para entender de vendas, mas principalmente para entender o teu processo de comunicação. Nessa série gratuita eu falo sobre como que você conversa com neocórtex, sistema límbico, cérebro reptiliano, esse primeiro mais importante de todos, para dar autorização para você conversar com os demais. É uma aula bem detalhada, é uma aula bem completa para te mostrar como que você cria uma carta de vendas, uma copy, uma comunicação de vendas para você ter estratégia de uma maneira mais previsível, de uma maneira mais organizada e muito mais poderosa. Você vai se cadastrar aqui, você vai acessar essa série e você vai ter a oportunidade também de conhecer o meu programa chamado Formação de Copywriters. Que é quando eu formo as pessoas a entender toda a argumentação, toda a construção de uma mensagem, toda a construção de uma abordagem, de uma argumentação de vendas, para que você possa vender todos os dias com mais segurança, com mais previsibilidade, com mais lucro, com mais clareza naquilo que você tem para apresentar, naquilo que você tem para dizer para as pessoas. Combinado? Então é isso. Vai estar o link abaixo. Um grande abraço para você. Fique com Deus e até a próxima. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo. Curte, compartilha, etc, etc. Dependendo de onde você está assistindo, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, o link vai estar aqui abaixo. Se você estiver assistindo pelo Instagram, o link vai estar na descrição. Você pode mandar uma mensagem no inbox também para conversar com a nossa equipe sobre os nossos programas. E eu te espero então num próximo vídeo, onde nós vamos continuar falando, na verdade, sobre como é que você vende todos os dias, que é uma das coisas mais importantes para que o negócio continue crescendo e se torne o que eu chamo de um negócio de verdade, que é aquela empresa que vende todos os dias. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez, um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.